Fala rapaziada do canal NerdBet, sejam bem-vindos ao canal de aposta esportiva e palpite de futebol. Então, começando mais um palpites de futebol do dia 25 de abril, terça-feira de palpites, prognósticos e odds dos principais jogos pelo mundo esportivo. Só que antes de partir para o nosso primeiro palpite de hoje, meu parceiro, se ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botão de se inscrever e compartilhe o nosso vídeo para geral, para que nós possamos estar crescendo aqui no YouTube, já que estamos em início de trajetória, início do nosso canal NerdBet. Então é muito importante que você se inscreva e compartilhe para fazer outras pessoas conhecer o nosso conteúdo. Bom, sem mais delongas, vamos partir para o nosso primeiro palpite de hoje, começando pela Ilhas Faroé. Premier League, o jogo do HB versus Vikingor, início às 14 horas. Bom, na classificação, a equipe do HB vem fazendo a segunda melhor campanha com 13 pontos, é início de temporada, mas está invicto até o momento, e o Vikingor tem 7 pontos na quarta colocação. Atuando em casa, a equipe do HB vem a 4 vitórias consecutivas, vem a 5 jogos de invencibilidade, e o Vikingor fora de casa, 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Ou seja, o último confronto entre essas equipes, a equipe do HB venceu fora de casa por um placar de 2-1, e a equipe do Vikingor vem a 3 jogos sem vencer. Então o HB deve aproveitar esse momento não tão legal assim da equipe do Vikingor. Então, diante disso, vou acreditar neste casa com empate anula, probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para um amistoso internacional, início às 14 horas, Brasil Sub-20 versus Iraque. Bom, a equipe brasileira vem a 4 vitórias e um empate, 3 vitórias consecutivas, 5 jogos de invencibilidade. E a equipe do Iraque, a seleção iraquiana, vem aí de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O último amistoso entre eles faz muito tempo aí, faz mais de 22 anos. E a equipe brasileira venceu por um placar de 6-1. Então não espero menos que isso nessa partida. Por esse retrospecto, vou acreditar em um mercado para mais de 2,5 gols. Probabilidade 4-1 casa. Espanha La Liga, o jogo do Girona versus Real Madrid, início às 14h30. Girona, nos últimos 5 jogos, vem a 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Real Madrid, 4 vitórias consecutivas, venceu o Chelsea pela Champions em 2 oportunidades pelas quartas de finais e vem de 2 vitórias também pela Liga, ou seja, venceu o Cádiz e venceu o Celta de Vigo recentemente, apagou aquela derrota diante do Villarreal atuando em casa. O último confronto ficaram no empate técnico em 1-1 e, por incrível que pareça, esse Girona vem incomodando bastante a equipe do Real Madrid e também a equipe do Barcelona. Enfrentou o Real Madrid fora de casa, buscou um empate e ficou no empate também na casa do Barça já nesta atual temporada. O Real Madrid tem 65 pontos, mas está na vice-liderança, já que o Barcelona é o atual líder com 8 pontos à frente, tem 73 pontos e já atuou aí diante do Atlético de Madrid. Se vencer o meu parceiro, a pontuação aí, a distância ficou ainda maior. E o Girona, meio de tabela, com 38 pontos, 10º colocado. Para essa partida, mesmo atuando fora de casa, a equipe do Real Madrid é a favorita. A equipe do Vini Júnior, Benzema, Rodrigo, Modric, entre outros jogadores, e ainda o grande goleiro Courtois. Para essa partida, mesmo atuando fora de casa, vou acreditar nesse back Real Madrid para vencer, e também acredito que será um jogo para gols, um jogo para mais de 1,5 gols, probabilidade 2-1 fora. Vamos agora para a República Tcheca, Fortuna Liga, o jogo do Ostrava versus Slavia Braga, início às 14h30. A equipe do Ostrava vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate, e o Slavia Braga, 3 empates e 2 vitórias. Vem a 5 jogos de invencibilidade, nos últimos 2 confrontos, 1 empate e 1 vitória recentemente, atuando em casa do Slavia Braga, mas atuando em casa, a equipe do Ostrava vem aí de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate,
mas atuando fora de casa, Slavia Braga vem a 5 jogos sem vencer, 4 empates e 1 derrota. Na classificação é o atual líder, está matematicamente classificado aí para as possíveis ligas internacionais. É o primeiro colocado com a mesma pontuação do Sparta Praga. Então, vai enfrentar uma equipe que está em meio de tabela, brigando contra o rebaixamento. Para essa partida, mesmo atuando fora, é o favorito a equipe da Slavia Braga, mas não vou acreditar em uma suposta vitória do Slavia Braga. Então, é um jogo que pode acontecer de tudo nessa partida, meu amigo, é fim de temporada. Vou acreditar que será um jogo para ambas as equipes marcam. É um jogo muito plausível aí para ambos marcas, já que o Slavia não vem bem fora de casa. E também se você é aquele camarada maroto nato aí, apostador, vou deixar esse casa com empate como opção de mini ou possível zebra. Então, placar exato indefinido. Vamos agora para Portugal, Taça de Portugal, Braga versus Nacional. Início às 15h30, o Braga venceu pelo placar de 5-0, atuando fora de casa no jogo de ida, e vem a 5 vitórias consecutivas. E a equipe do Nacional vem a 4 derrotas e um empate, 5 jogos sem vencer. Nos últimos 2 confrontos deu Braga, ou seja, se ele venceu de 5-0 fora de casa, imagine atuando em casa com o apoio da sua torcida. Então, se a equipe do Nacional se expor, vai deixar os espaços para que o Braga possa aprontar um pouco mais diante do Nacional. Então, para essa partida, é um jogo para mais de 2,5 gols. Probabilidade 3-1, casa. Vamos agora para a Suíça Superliga, o jogo do Crave Chaps versus Young Boys, início às 15h30. A equipe do Crash Chaps vem de 3 vitórias e 2 derrotas. E Young Boys vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 4 jogos de invencibilidade. Nos últimos 2 confrontos deu Young Boy. E o Young Boy é o favorito, atualmente vem na liderança com 61 pontos. Enfrenta essa equipe do Grachap na quinta colocação com a mesma pontuação do Lugano, com 37 pontos. Para essa partida, meu amigo, a equipe do Young Boy precisa vencer, tem 61 pontos, claro, está 20 pontos à frente do Servente, mas sempre é bom ter uma amplitude diante dos seus oponentes. Então, para essa partida, vou acreditar no fora com empate anula, probabilidade 2-1, fora. Vamos agora para a Inglaterra, Championship, Blackburn versus Burnley, início às 16 horas. O Blackburn vem de 4 empates e 1 derrota, 5 jogos sem vencer. E o Burnley, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 3 jogos sem vencer. Nos últimos 2 confrontos, o Burnley levou a melhor. O Burnley não passa pelo bom momento, é o atual líder com 92 pontos, 10 pontos à frente do Sheffield United. Para mim, é o atual campeão dessa segunda divisão da Championship, já conseguiu a sua classificação para a Premier League da próxima temporada com antecedência. Então, é um jogo interessante. O Blackburn ainda está brigando pelo menos pelos G6, o G6 tem a mesma pontuação do Millwall, tem possibilidade, é um jogo interessante. Para essa partida, vou acreditar que o Burnley pode vencer, mas vou acreditar também no mercado para mais de 1,5 gols, probabilidade 2-1, fora. Colômbia, Primeira A, abertura, Bucaramanga versus Petroleira, início às 18 horas. A equipe do Bucaramanga vem a 4 derrotas e 1 empate, 5 jogos sem vencer. E a equipe do Petroleira vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Perdeu recentemente para o Deportivo Cali, atuando em casa. E nos últimos 2 confrontos, 1 vitória para cada lado, ambas atuando em casa. E na classificação, Petroleira vem fazendo a terceira melhor campanha com 23 pontos. E a equipe do Bucaramanga vem fazendo uma temporada terrível, vice-lanterna, na 19ª colocação, mas atuando em casa também faz uma campanha terrível. E a equipe do Petroleira, meu amigo, não faz uma boa campanha também, atuando fora de casa. Então, diante disso, seria muito improvável acreditar na vitória do Petroleira ou do Bucaramanga. Então, diante desse mercado, vou acreditar no mercado para mais de 1,5 gols, probabilidade 2-1 jogo. E se você é ainda mais ousado, o ambos marca
É possível sim. Vamos agora para mais um jogo da Colômbia, Primeira A, Deportivo Pasto versus La Equidad, início às 20h10. A equipe do Deportivo Pasto vem a 3 empates, 1 vitória e 1 derrota, e o La Equidad vem a 3 empates e 2 vitórias, 5 jogos de invencibilidade. O último confronto, o Deportivo Pasto levou a melhor, atuando fora de casa. E na classificação, a equipe do Deportivo Pasto é o sexto colocado com 22 pontos e o La Equidad é o 12º colocado com 17 pontos. Atuando em casa, o Pasto vem fazendo a sexta melhor campanha, vem fazendo bons jogos em seus domínios, e o La Equidad não faz bons jogos quando atua fora dos seus domínios. Então, a odd ainda não aparece neste momento, mas a princípio é isso. Acredito que o Pasto é o favorito e vou deixar aí um jogo para mais de 1.5 gols também, probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para as decisões da Copa do Brasil, começando pelo Cruzeiro versus Náutico, é jogo de volta. O primeiro duelo, o Náutico venceu por um placar de 1-0, atuando em casa. E o Cruzeiro é uma equipe que não se encaixa. O técnico Pesolano foi demitido aí tecnicamente por conta própria, entregou o cargo, e chegou o Pepa, o português, que vinha de 2 vitórias em amistosos. Um deles foi diante do Red Bull Bragantino, mas não conseguiu se entrosar e perdeu para o Náutico. Depois perdeu para o Corinthians na estreia do Brasileiro Série A, mas conseguiu se reencontrar com o caminho das vitórias após vencer a equipe do Grêmio por um placar de 1-0. O Grêmio do Luizito Soares, o cara que já perdeu 4 pênaltis aí em solo brasileiro. Bom, e o Náutico vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Náutico teve aquela eliminação precoce nas penalidades diante de Salgueiro. Também teve a eliminação na Copa do Nordeste diante do ABC, aonde a equipe entrou totalmente apagada. Então, está com 1-0, não está com um placar plausível, um placar elástico que possa dar autoridade de definir o jogo a qualquer momento. O último confronto venceu, mas um placar mínimo, 1-0, é um placar reversível para o Cruzeiro, que vai atuar em casa com o apoio da sua torcida, mas ainda tem um imbróglio aí. O Cruzeiro vai atuar nos seus domínios ou vai atuar em outro estádio. Bom, independente de onde será essa partida, vai ser um jogo muito equilibrado tecnicamente, como está sendo os últimos confrontos entre Náutico e Cruzeiro, Cruzeiro versus Náutico, atuando fora nos últimos 5 confrontos diante do Cruzeiro, perdeu 3, empatou 2, então um empate simples, 0-0, 1-1, 2-2, vai dar Náutico. Agora o Cruzeiro precisa vencer de um gol de diferença para ir para os pênaltis e com 2 gols para passar diretamente de fase. Não vejo o Cruzeiro com essa amplitude toda. O Náutico está 12 dias treinando para enfrentar o Cruzeiro do Ronaldo Fenômeno, então vai ser um jogo interessante. O Cruzeiro está atuando e o Náutico só está treinando. O Cruzeiro enfrentou o Corinthians, enfrentou o Grêmio após enfrentar o Náutico, e o Náutico está descansando, só treinando. Então acredito que será um jogo bastante difícil. Não vou acreditar no mercado de back Cruzeiro. Vou acreditar que será um jogo para poucos gols, um jogo de bastante marcação. Então, diante disso, vou acreditar nesse mercado para menos de 3 gols e meio. E se o Cruzeiro vacilar, vai perder novamente. Pode até acontecer um empatezinho, um empate zebra, como vocês podem observar. Então, vou deixar aí também esse fora com empate como uma possibilidade de um empate zebra e o Cruzeiro ser eliminado. Então, é um dos maiores campeões aí, a não ser o maior campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro. Vamos agora para Paysandu versus Fluminense, início às 20 horas. A equipe do Papão vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Flusão, meu amigo, um imparável Fluminense, vem a 5 vitórias consecutivas. Nos últimos 2 confrontos, conseguiu vencer a equipe do Paysandu. Nos últimos 2 não, nos últimos 5 confrontos, o Fluminense levou a melhor. Lembrando que a invencibilidade do Flu não é apenas 5 jogos, sim 6.
6 vitórias consecutivas. É uma equipe que vem bem na Copa do Brasil. É uma equipe que vem bem na Copa Libertadores, com 100% de aproveitamento. É a melhor equipe brasileira nessa fase de grupo da Copa Libertadores. É a melhor equipe brasileira também no Campeonato Brasileiro, aonde é o atual líder. Venceu o Atlético Paranaense pelo placar de 2-0 na última rodada. O Atlético Paranaense nem sequer chutou a gol no primeiro tempo. Então, essa equipe do Fernando Diniz, muito bem encaixada. Tem o Samuel Xavier, tem o Marcelo, que atuou pelo Real Madrid, tem o Germancano, que vem marcando gols com facilidade. Então, não é surpresa o Fluminense vencer novamente, atuando fora de casa. Então, vou acreditar nessa vitória do Flusão, mesmo fora de casa. E também vejo um jogo para gols novamente, um jogo para mais de 1,5, probabilidade 3-0 fora. Vamos agora para mais uma decisão desses 16 avos de finais da Copa do Brasil. Atlético Paranaense versus CRB, início às 21h30. A equipe do Atlético Paranaense vem a 5 jogos de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E o CRB, 3 vitórias e 2 derrotas. O último confronto deu CRB por um placar de 1-0 justamente no jogo de ida. E a equipe do Atlético Paranaense perdeu para o Flu pela segunda rodada do Brasileiro. Venceu o Atlético Mineiro pela Libertadores e venceu a estreia pela o Brasileiro Série A. Atuando em casa, a equipe do Turhan vem de 4 vitórias e um empate. E o CRB fora, 3 derrotas, meu amigo, e 2 vitórias. Perdeu para o Goianiense, segunda rodada da Série B. Para essa partida, vou acreditar no Casa para vencer. Probabilidade 2-0 Casa. Vamos agora para mais uma decisão, às 21h30. Ituano versus São Paulo. O Ituano vem de 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. E o São Paulo, 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Nos últimos 3 confrontos, 3 empates, 3 placares exatos, 3-0. Parece que essa equipe resolveram não fazer gol, hein? Então, é um jogo muito equilibrado. Mesmo atuando fora de casa, as casas vai dar o favoritismo ao São Paulo, porque é uma equipe de Série A enfrentando uma equipe de Série B, mesmo sendo equipes paulistas, uma equipe do interior paulista, outra equipe da capital, mas nos últimos confrontos não estamos vendo grande favoritismo do São Paulo, apesar do São Paulo não ter mais o Rogério Ceni no comando, tem o Dorival Júnior e inclusive o São Paulo venceu o América Mineiro pelo placar de 3-0, chega com moral para essa partida, mas independente do técnico, a equipe do Ituano tem o Gilmar Dalpozo, que vem treinando a sua equipe um pouco há mais tempo que o atual treinador do São Paulo. Então, para essa partida, vejo um jogo de grande equilíbrio técnico. Vamos apagar aqueles jogos que foi 0-0 e quem sabe aí teremos um jogo movimentado desta vez, um jogo para gols. Então, deixamos um jogo para mais de 1,5 gols nessa partida. E não seria surpresa para mim se a equipe do Ituano conseguisse avançar de fase. Podemos deixar também aí um casa com empate e um possível placar exato 1-1 jogo. Rapaziada, se você ainda deseja ficar por dentro dos nossos conteúdos diários, com nossas dicas mais profundas, logo em breve deixaremos aí os links na descrição do nosso canal do Telegram, focado em aposta esportiva, com conteúdo, dicas exclusivas, como tripla, dupla, múltipla, montagem e planejamento de bilhete pronto e muito mais. E não se esquece, NerdBet, segue lá. Bom, em questão de planejamento daquela montagem, vamos estar deixando aqui nesta terça-feira de palpites, odds, prognóstico e esportivo. Podemos estar deixando para vocês, mesmo atuando fora de casa, o Real é o favorito em minha visão. Então, vamos estar deixando Real Madrid para vencer. Beck é o favorito, Real Madrid para vencer. Blackpool versus Burnley, mais de 1,5 gols. Mais de 1,5 gols também no Bucaramanga versus Petroleira. E pela Copa do Brasil, vou estar deixando o Atlético Paranaense para vencer, Fluminense para vencer e esse jogo do Ituano que será em mais de 1,5, vamos deixar aí. Então é isso.
Se não quiser pegar Ituano versus São Paulo, vocês podem deixar apenas essa dupla de Paranaense e Fluminense muito bem montada. Então é isso. Fica agora com nossos provável green. Se gostou, deixa o dedo no like, inscreve no canal e não se esquece de compartilhar o nosso vídeo. Então é isso, meu parceiro. Fui!